Por que aprendemos tão pouco sobre esse povo notável, que nos legou invenções como a roda, o calendário lunar e até mesmo a cerveja? Como uma sociedade tão avançada para sua época floresceu repentinamente na Mesopotâmia? Seriam eles fruto de uma intervenção divina, como sugerem as lendas dos Anunnaki? Junte-se a nós enquanto exploramos possíveis evidências, decifrar as tábuas cuneiformes e questionar as narrativas tradicionais. Prepare-se para se surpreender com as revelações sobre a origem da humanidade, da possibilidade de ter tido os Anunnaki em nossa história e evolução. Curiosamente, os sumérios são criadores de invenções extremamente avançadas, e aprendemos e falamos sobre eles como se fossem parte de alguma mitologia famosa. Bem, se prestássemos atenção suficiente à sua história registrada, teríamos conhecido uma versão completamente diferente da nossa existência. Aqui está algumas anotações onde fala sobre o passado da nossa civilização. Em 1949, arqueólogos britânicos descobriram 14 placas na Suméria. Hoje, elas são conhecidas como os registros mais antigos da história, datando do século 24 a.C. É verdade que o que eles escrevem é muito semelhante a outras civilizações que conhecemos, mas o momento interessante é quando mencionam o pai de todo começo, ou melhor, algum tipo de ser super soberano. Nos lugares contados que no início de tudo, Adão e Eva, o Jardim do Éden, estes são politeístas mortos ou não. A partir daqui, toda a primeira e segunda placas explicam quem eles são e de onde vieram. E a terceira para o sexto dia da criação, depois continua com como a raça humana foi geneticamente manipulada a partir desses seres, e sua evolução não está à mercê do destino. Antes dos deuses gregos e egípcios, havia aqueles venerados pelos sumérios na Mesopotâmia. Eram chamados de Anunnaki, nome derivado de An, o deus principal que governava todos os outros. Eram divindades celestiais, e segundo os mitos babilônicos, havia 300 Anunnaki guardiões dos céus e 300 Anunnaki guardiões do submundo. De acordo com textos antigos, há 445 mil anos, os Anunnaki vieram à Terra. Naquela época só existiam animais selvagens e uma versão muito primitiva dos primeiros humanos. Anunnaki também se traduz como aqueles que vieram do céu para a Terra. Eles viviam no distante planeta Nibiru, que orbita nosso sistema solar em um período de 3.600 anos. Eles o descrevem como um lugar muitas vezes maior que a Terra, cheio de óxido de ferro, o que o torna predominantemente vermelho. Nibiru é um gigante gasoso de plasma e já foi como a Terra, sendo verde e belo, mas a atividade irracional de seus habitantes o transformou gradualmente em uma esfera em chamas. Seu nome traduzido significa o ponto de interseção, como uma porta. Supõe-se que seja um asteroide artificial usado como veículo e provavelmente esculpido por dentro como um cometa ou asteroide. Segundo as placas, a atmosfera de Nibiru começou a se deteriorar e não era mais adequada para a vida. Para restaurá-la, eles precisavam de um recurso muito valioso, o ouro. E aqui estão alguns fatos interessantes a esse respeito. Está comprovado que nanopartículas de ouro podem reparar e restaurar a camada de ozônio, tornando-se praticamente um escudo contra a radiação, o que explica por que a NASA usa folhas de ouro em suas estações espaciais. Será que a busca por ouro dos Anunnaki é apenas uma lenda? Ou existe uma conexão real com a ciência moderna e a utilização do ouro pela NASA? Deixe sua opinião nos comentários. Em 2008, em uma caverna no deserto iraquiano, foi descoberto um túmulo intacto, digno de um verdadeiro rei, repleto de todos os tipos de tesouros de ouro. No centro, foi encontrado um sarcófago de pedra preta com inscrições sumérias. Quando o sarcófago foi aberto, os cientistas encontraram um gigante de 3 metros com tênues sinais de vida, adornado com uma enorme quantidade de joias de ouro. O interessante
é que a múmia parecia ter adormecido há 2 horas, e claro, acredita-se que este seja um dos chamados deuses Anunnaki. Em 1971, Edward Lipinski publicou uma análise científica de vários textos antigos, incluindo uma versão babilônica do Épico de Gilgamesh. Todos eles contêm detalhes importantes que revelam a localização real do santuário dos Anunnaki, de acordo com o pensamento e a cosmologia do Antigo Oriente. Lipinski descobriu que a versão babilônica do Épico de Gilgamesh identifica o Monte Hermon, no Líbano, como a morada dos Anunnaki. Ele destaca as linhas 12 a 21 do texto, que narram a destruição de Humbaba, guardião da morada dos deuses, depois que Gilgamesh e seu companheiro Enkidu adentraram a floresta e abriram o santuário sagrado. Em mitologias posteriores, é claro, temos diferentes locais para o lar dos Anunnaki. Lipinski explica que os textos mais antigos da Mesopotâmia e do Oriente Próximo apontam para a floresta de cedros no Monte Hermon. Traços de culturas mais antigas podem ser encontrados mencionando que a montanha era a morada dos deuses e cujo acesso a ela era escondido pela floresta de cedros, cujo guardião é Humbaba. A montanha estava, em nossa opinião, até o Líbano. Hermon, portanto, a parte sul do Antilíbano, é provavelmente a montanha onde os Anunnaki viviam, de acordo com a antiga versão babilônica do Épico de Gilgamesh. Assim, o Monte Hermon era supostamente o lar dos deuses. Lipinski também aponta que a montanha era muito importante, dizendo que é uma montanha cósmica que conecta o céu e a terra. O mesmo conceito está oculto em um episódio do livro de Enoque, no qual os filhos de Deus, os seres celestiais, se reúnem no topo do Monte Hermon, porque esta é a montanha dos deuses. O Pico Hermon está localizado na extremidade sul da cadeia de montanhas Antilíbano, cruzando as fronteiras da Síria e do Líbano. O pico mais alto de Hermon atinge 2.832 metros, e a área é abundante em altares e santuários antigos, alguns dos quais foram usados na época de Constantino, o Grande. Quando os Anunnaki chegaram, eles podiam viver por milhares de anos, como disseram, em uma estação de mineração de ouro chamada Eridu, a Estação Terrestre 1, no Golfo Pérsico, sob a liderança de Enki. O curioso é que eles não estavam sozinhos e trouxeram consigo outra raça, que eles chamavam de Igidi, que trabalhavam como seus servos. E essas histórias coincidem com as placas babilônicas do século XVIII a.C., quando os deuses humanoides carregavam os fardos e o trabalho árduo. A produção dos deuses era grande. Os grandes Anunnaki faziam os Igidi fazerem todo o trabalho. Após um longo tempo, séculos de trabalho, os Igidi decidem se opor a seus mestres, pensando que tinham alguma chance de enfrentá-los. Adivinhe? Eles estavam brutalmente enganados. A derrota destrói quase toda a raça e isso deixa os Anunnaki sem força de trabalho. Pensando em novas opções, o mestre de todos, Anu, ordena a seu filho Enki que crie uma nova raça de servos geneticamente inteligente o suficiente para lidar com o trabalho tecnológico, mas ao mesmo tempo para obedecer aos Anunnaki. Uma tonelada de experimentos finalmente levou a um resultado bem-sucedido. Um híbrido entre homens das cavernas, Homo erectus, e os próprios Anunnaki. O híbrido que conhecemos muito bem hoje, conhecido como Homo sapiens. As placas descrevem o primeiro desses híbridos ou homem como Adamo. As lendas dos Anunnaki ecoam através dos séculos, oferecendo uma visão intrigante sobre a origem da humanidade. Embora a ciência tenha avançado significativamente, muitas perguntas permanecem sem resposta. A descoberta de artefatos antigos e a análise de textos cuneiformes nos convidam a repensar nossa história e a considerar a possibilidade de que forças extraterrestres tenham influenciado o desenvolvimento da civilização. No entanto, é fundamental analisar essas informações com ceticismo e buscar evidências concretas para corroborar essas teorias. A jornada para desvendar os mistérios do passado continua e cabe a nós, como seres pensantes, questionar, investigar e construir nossas próprias verdades. Nos próximos vídeos, iremos continuar a desvendar
todo o mistério sobre os Anunnaki. Então, não deixe de se inscrever em nossos canais, curtir e comentar.